Olá, galerinha do sexto ano, bom dia! Vamos continuar o nosso estudo sobre o interior da Terra? Hoje nós vamos falar sobre a Terra por dentro, vamos continuar falando, só que nós vamos falar de vulcões e terremotos, tá? Então, nós já vamos iniciar falando sobre os terremotos, tá? Por meio desse pequeno vídeo que nós vamos assistir agora. Lógico, o Batman tem brinquedinhos legais, o carro dele é joia, mas o Super-Homem consegue transformar carvão em diamante. Ele não teria problemas com o morcegão, você tem razão. Eu tenho que desligar agora, tá bom? Tudo bem? A gente se fala depois, tá? Tchau. Mais cartas, Big Man! Que bom! Leia pra mim. Roy e Ed Tremor, de Pedras ou Abalo Sísmico, perguntam: Querido Big Man, gostaríamos de saber sobre terremotos. Um assunto estremecedor, meus amiguinhos. Mas, primeiramente, temos que entender o que causa os terremotos. E, para fazer isso, temos de saber de que forma, como a Terra é feita por dentro. Muitas pessoas acham que a Terra é uma bolona de sujeira. Eu sei, sou uma delas. Lester, você podia me dar um dos seus bombons? Mas eu só tenho 30. Tá bom, eu dou um. Imagine que este bombom seja a Terra. Você pode pensar que se trata de chocolate sólido, mas olhe só. Tem diferentes camadas por dentro. Exatamente como a Terra. Tem uma cereja bem no meio da terra? Não, mas tem metal delicioso por dentro. Vai causar danos às suas obturações. Ei, poderiam ser as suas obturações. Logo abaixo da crosta terrestre tem uma camada que flui lentamente. Ao invés de chocolate por fora, a Terra está coberta de placas. Lógico. Vamos lá, Big Man. Responda a pergunta deles direito. Eu tô falando sério, Lester. Como é que eu posso explicar essas placas? Isso aí! Esta esfera parece com a Terra. Só que as placas da Terra, aquelas partes duras, grandes e rígidas da crosta, não têm essa forma. Elas são lâminas realmente irregulares. Para fazer com que isso se pareça um pouco mais com o mundo real, precisamos mandar de volta o departamento de parques. Por que demorou tanto, hein? Tudo bem. Esta camada exterior chama-se crosta. Cobertura de chocolate. Para mim! A crosta terrestre é feita de cerca de 15 placas. Porque essas placas estão flutuando numa espécie de fluido. Elas se movem. Elas se movem embaixo dos nossos pés? As placas. Ney, por favor, alguns efeitos especiais. Obrigado. Como eu dizia, as placas se mexem o tempo todo. E quando elas se esfregam ou se empurram, temos então terremotos. Espera aí. Se as placas estão se mexendo o tempo todo, por que não temos terremoto o tempo todo? Para falar a verdade, nós temos. Algumas estimativas dizem que temos milhões de terremotos todos os dias. A maior parte dos terremotos é tão pequena que só são sentidos por um instrumento especial chamado sismógrafo. Ele marca as vibrações da Terra no pedaço de papel. Quando tem um terremoto, a agulhinha fica louca. Os cientistas conseguem dizer a intensidade de um terremoto estudando estas linhas do papel. Ei, Big Man, cada vez que ouço falar em terremotos, sempre dizem que é falha de alguém. Por exemplo, dizem que é falha de San Andreas. Me diga, quem é esse cara? E por que não prendem ele? Não, Lester. A falha de San Andreas é um buraco na superfície da Terra. Ela fica na Califórnia e tem mais de 1.600 quilômetros de comprimento. É causado pela placa do Pacífico e a placa da América do Norte deslizando juntas. Quando uma desliza em frente à outra, vai se formando uma pressão até que alguma coisa acontece. Aqui está o modelo da falha de San Andreas. Esse lado é a placa da América do Norte e esse lado é a placa do Pacífico. Quem são esses caras? Eles vão ser os nossos sismógrafos. E nesse caso, os bicmógrafos. Que bonitinho. Muito obrigado.
Bem, na falha de San Andreas, esta placa se move nesta direção e esta outra nesta direção. Elas se movem bem lentamente. 4 polegadas por ano seria muito bom. Mas quando se esfregam uma na outra, a tensão aumenta! Nossa, realmente andam devagar. Não, Lester. Nós é que temos de movê-las. Eu empurro a placa do Pacífico. Você empurra a da América do Norte. Na verdade, eu prefiro uma assadeira de bolinhos, mas você é quem manda. Tá legal. Você tá pronto? Tô. Empurra! Com força! Só tem um pouquinho de movimento. Você tá vendo como os picmógrafos mal se movem? Mas dá pra ver a tensão crescendo na linha da falha. Continuamos a empurrar e a tensão a crescer, a crescer, a crescer, até que... Replay! Muito bem, aí está Roy e Ed Tremor de Pedra Azul, Califórnia. Os terremotos acontecem porque as placas da Terra se empurram e criam tensão até que alguma coisa acontece. Então, tudo chacoalha um bocado. Dá pra saber se um terremoto está a caminho? Bom, a maioria dos cientistas de 2 pernas dizem que não, mas os de 4 pernas dizem que sim. É verdade, é sim. Fiquem aí! Fiquem firmes! Já voltamos com mais uma história! Eu espero! Os cientistas da China observam os animais para prever os terremotos. Eles observam que os cães, porcos e até as formigas mudam de comportamento quando um terremoto está se aproximando. O meu comportamento muda quando eu sinto o fim do programa se aproximando. Então está na hora de... Afundar o Lester no tanque? Não! Bem, sim, mas só na próxima. Nos vemos de novo. No mundo do Bakeman. É melhor eu tornar na minha casa prova de terremotos. Seu iglu? Boa ideia. Prendê-lo é uma proteção. Por que eu estou preso a você? Antes de ir embora, por favor, desligue a TV. Então, pessoal, nós podemos acompanhar nesse vídeo um pouquinho sobre o que é um terremoto, né? Então, um terremoto é quando 2 placas tectônicas se encostam ou colidem. Isso acontece porque as placas tectônicas estão em movimento. Então, nós vamos ver aqui um pequeno exemplo, tá? Além do terremoto, nós temos também o maremoto. O maremoto ele é um terremoto, tá? Nós vamos falar sobre os maremotos. O maior terremoto registrado em um sismógrafo aconteceu no dia 24 de dezembro de 2004, no Oceano Índico. A Indonésia foi o país mais atingido, seguida pelo Sri Lanka, Índia e Tailândia, e causou a morte de 230 mil pessoas. De 14 países, essas pessoas. Alcançou uma magnitude entre 9,1 e 9,3 na escala Richter. Então, nós vamos observar como que foi esse tremor, tá? Esse maremoto. Então, o maremoto acontece quando 2 placas oceânicas, tá? Elas vibram e aí elas acabam soerguendo uma grande quantidade de água. E pode ver que essa vibração foi se espalhando e olha a quantidade de lugares que essa vibração atingiu, né? Então a gente vê que, olha só, aqui, ó, todo mundo recebeu o impacto desse maremoto, tá? Então aconteceu em 2004 esse fenômeno da natureza, tá? Que infelizmente levou à morte de muitas pessoas. Vamos continuar e agora nós vamos falar sobre os vulcões. Mais um videozinho para vocês, vamos lá.
Vamos lá, Dan. O Big Man tá vindo. Indo? Para mim, parece que está indo. Com o Big Man é difícil dizer. Aqui está a nossa próxima pergunta. Ah, legal, manda. Caixa explosiva, Aham. de pedra adormecida. Querido Bigman. Sim. E aí, afinal, o que rola com os vulcões? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, eu gostei do toque especial que você deu. Você pergunta, eu respondo. Bom, então vamos explicar o que é que rola com... os vulcões! Aqui diz que, como os terremotos, os vulcões estão entre as forças mais poderosas da natureza. Diz aqui também que se a Terra fosse do tamanho desta maçã, a parte que nós humanos já exploramos seria da exata espessura da sua casquinha. Então não sabemos quase nada sobre isso. Agora, o motivo de não sabermos muito sobre o interior da Terra é que ela é difícil demais de ser penetrada. E grande demais da conta para colocar debaixo de um microscópio. Agora vamos olhar este pedacinho do modelo bem aqui. Essa parte. As pessoas costumavam achar que os vulcões começavam no centro da Terra. Mas agora sabemos que eles começam muito mais perto da superfície. Bem aqui, onde eu dei aquela mordida. Bom, mas é assim que todo mundo acha que é o interior da Terra. A camada superior, que tem em média 30 quilômetros de espessura, é chamada de crosta. Eu sempre como em volta da crosta. Bom, esta próxima camada aqui é chamada de manto. E o manto tem mais ou menos 2.900 quilômetros de espessura. Na parte inferior da crosta e na parte superior do manto existem bolsas de magma. Ô, Rose, me ajuda aqui, por favor. Obrigado. Bom, faz de conta que esta luva é magma. É o detetive Magnum, o grande. Por causa de todo o calor e de todos os gases do magma, a pressão aumenta e força o magma para fora num ponto fraco na crosta da Terra. O magma pode sair suavemente ou explodir violentamente. Qualquer forma é chamada de erupção. Posso te interromper um minuto? Pode. Bem, o que é lava? Bom, lava é o nome que se dá ao magma depois que ele sai do vulcão. Bigman! Fala. Eu ainda não entendi direito como é que os vulcões explodem. É mesmo, é? Mesmo. Bom, é fácil como uma torta. Torta? De cereja. E o que uma torta de cereja tem a ver com o vulcão? Bom, na verdade, é outro jeito de pensar num vulcão. A crosta da torta é parecida com a crosta da Terra. E as cerejas dentro da torta são parecidas com a rocha quente que está abaixo da superfície. O recheio da torta, quando sai, é parecido com a lava quando ela sai do vulcão. E a fumaça da torta é como se fossem os gases. Viu? Fácil como uma torta. Bigman, onde você comprou esta torta? Tem um lugarzinho aí na esquina chamado Vesúvio, muito simpático. Bom, quando a torta está cozinhando, o recheio esquenta como o magma que está abaixo da superfície. Daí, um dia... badabum! O vulcão explode. Pra trás, Bigman! Ela vai explodir! Ah, que isso? Tortas não explodem! Uau! As tortas, às vezes, podem conter surpresas. Surpresas infinitas. Explosivas, não é? Me diz uma coisa. Esse negócio mancha? Só se quer em você. Por que eles não podiam usar amora? É a minha fruta favorita. Não existem vulcões de amora.
Então, como é que é? Será que alguém quer saber onde fica o maior vulcão da Terra? Eu só queria saber onde fica uma boa lavanderia. Deixa eu adivinhar. Havaí? É isso aí, Rose. É o Mauna Loa, na grande ilha do Havaí. Nossa, como é que você sabia? Eu li num livro. Ah, leu nos livros. Os livros são legais. É neles que você encontra as respostas. Sabe, se você continuar lendo, vai aprender não só que o Mauna Loa é o maior vulcão do mundo, mas também que ainda está ativo. Acho que vou mudar meus planos para as férias. Tá na hora de acabar. Bom, tá na hora de acabar. A gente se vê. No mundo do Bigman. Bom, é isso aí, o programa acabou. Então, Léo, o que você acha que a gente acha? Eu achei o Big Man muito legal. Pelo menos é melhor que a goteira que a gente ficou assistindo ontem. Aquilo era uma estalactite, Dan. Não é à toa que o controle remoto não funciona. Tente de novo. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, tá? E nós vamos agora falar sobre as cidades de Pompeia, Herculano e Estábia, por meio de mais um videozinho, então fique antenado. Pompeia foi uma cidade do Império Romano localizada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália. Essa antiga cidade foi sepultada por uma enorme erupção causada pelo vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C., onde provocou uma intensa chuva de cinzas que destruiu totalmente a cidade, pegando desprevenido os seus 20 mil habitantes. Não houve tempo para fazer absolutamente nada, todos foram petrificados pelas cinzas. No mesmo momento, suas expressões de pânico foram eternizadas em forma de estátuas extremamente aterrorizantes. A cidade de Pompeia se manteve oculta por 1.600 anos, até ser redescoberta por acaso em 1748, porque o local estava debaixo de cinzas e lama, encobrindo as construções e objetos de todos os efeitos que porventura o tempo viesse causar. Isso moldando também os corpos das vítimas, fazendo com que fosse encontrado da mesma forma de quando foram atingidos pela erupção. Durante as escavações foi encontrado um sítio arqueológico extraordinário, mostrando em detalhes a vida de uma cidade dos tempos da Roma Antiga. Descobriram construções, objetos, artefatos, ferramentas e pinturas das paredes. Hoje em dia o vulcão Vesúvio segue adormecido, mas por precaução o governo local traçou um plano em 1995 para uma possível rota de fuga, caso o Vesúvio entre novamente em erupção, podendo evacuar cerca de mais de 700 mil pessoas daquela região. A cidade de Pompeia e até Herculano tornaram-se patrimônio mundial pela Unesco, e atualmente as ruínas de Pompeia faz parte de um parque arqueológico e é uma das atrações turísticas mais populares da Itália, com fluxo aproximado de 2,5 milhões de visitantes por ano.